Muito bem, então, bom dia, galera. Como é que vai? Salve Maria, gente. Tudo bem? Então, vamos para mais um dia, mais uma aula, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre desenho, pintura e conversar um pouco sobre todas essas coisas aí. Vamos lá. Então, atenção, porque a aula de hoje eu vou passar alguns exercícios, tá? Tanto para os pequenos quanto os grandes, todo mundo vai ter um monte de exercício aí para fazer para casa, né? Para ajudar vocês aí nesse tempo de quarentena. Então, segue lá. Então, galera, só para vocês saberem, eu vou cada vez que eu passar um exercício novo, eu vou cortar o vídeo e fazer um vídeo novo, tá? Para que também não fique muito comprido, para que vocês tenham pequenos vídeos do passo a passo de cada tarefa. Então, primeiramente, nesse primeiro vídeo, nós vamos relembrar o que nós fizemos na outra aula, tá? Que foi nada mais, nada menos do que perceber as cores que estão aí nessa nossa imagem que nós estamos sendo desafiados a copiar, a fazer parecido ali e entender essas cores, conseguir chegar nelas através das cores que eu tenho, daquela minha paleta de cores, e aí através delas desenvolver, que nem eu fiz aqui do lado, né, as cores aproximadas para que eu consiga chegar no meu desenho e fazer esse desenho em camadas, fazer esse desenho, essa pintura primeiro com os mais claros e depois vir escurecendo, colocando luz, colocando sombra para conseguir cada vez mais que o meu desenho se torne rico, com mais profundidade, com mais elementos, com, com mais realidade e etc, né? Por aí vai. Então aqui nesse exercício nós vamos aprender um pouco a fazer uma árvore. Então eu primeiro vou passar uma árvore bem simples, tá? Mas primeiro eu vou passar como nós vamos fazer o desenho e depois a pintura. Então nessa primeira tela aí que vocês estão vendo, nós temos 3 desenhos diferentes. O primeiro é uma percepção que nós temos que ter. Geralmente a gente não vai desenhar isso, mas agora, por causa do exercício, eu peço que vocês façam este desenho, para que vocês também compreendam um pouco a questão dessa luz e sombra dentro dessas massas de folha que vai ter dentro da árvore. Então eu consigo entender que dentro dessa árvore, deste tipo, como ela está aí organizada, eu consigo perceber um grande círculo e 3 círculos pequenos embaixo. E eu consigo entender também que a luz está vindo aqui de cima, né, pela lateral, né, e essa luz ela bate tanto aqui na copa aqui de cima, mas ela também bate aqui, aqui e aqui. Assim eu vou conseguir com que a minha árvore tenha um pouco mais de realidade, mais tridimensionalidade nela. Eu entendo também a partir desses círculos este segundo desenho, que é o contorno da minha árvore, tá? Então, a partir dos círculos eu consigo compreender o contorno da árvore, até que ponto chega uma folhagem e outra. Assim, eu não vou ter, por exemplo, eu já vou saber antes se aqui nesse exemplo essa árvore está bem equilibrada, né? O tanto que eu vou para a direita, eu também vou para a esquerda, né? Mas, por exemplo, tem árvores que tem aquele braço longo assim para um lado e para o outro não. E tem outros tipos de árvore de várias formas diferentes. E eu já consigo prever antes o que eu vou fazer se eu faço esse esboço bem legal. Então, essa árvore eu consigo identificar ela dessa forma e já conseguir montar ali a folhagem, ok? E então nós vamos para o desenho já quase finalizado, que é quando, depois de ter compreendido o contorno da árvore, ter, né, feito ela simetricamente, né, eu consigo então, pela quantidade de riscos que eu fiz no papel, a quantidade de desenho que eu fiz aqui, né, de folhas que eu consegui colocar, eu consegui então um efeito de luz e sombra. Legal?
Só para a gente perceber mais uma coisa, aqui uma dica fundamental para a gente entender como se constitui uma árvore, tá? Para que ela não fique muito esquisita às vezes no nosso desenho. Em geral, o tronco ele sempre vai começar mais grosso embaixo e ele vai afinando para cima, porque a minha base ela precisa ser maior para sustentar a árvore. Aqui você vai perceber que o tronco está reto, tudo bem, mas logo aqui, né, nesse pontinho aqui, ó, a gente percebe um galho. E esse galho, ele não é mais grosso do que o tronco, ele é mais fino que o tronco. Porque se o galho fosse mais grosso que o tronco, ele iria o quê? Despencar, ele iria cair. Então não existe árvore, né? Pelo menos assim, se existir, é uma árvore diferente. Mas no geral, as árvores elas têm a base delas maiores do que o topo, né? Para que ela se sustente. Se no seu desenho a árvore ela está com o tronco embaixo muito fininho, vai ficar um pouco estranho, porque a pessoa que vai olhar o seu desenho vai pensar: nossa, mas essa árvore vai cair a qualquer momento. Bom, então para a pintura, na hora de fazer a pintura, no tronco nós descobrimos duas cores, né? Dois tons pelo menos, né? Mas aqui sim são duas cores, um marrom um pouco mais claro e depois um marrom um pouco mais escuro, para que a gente consiga fazer o sombreamento. Depois nós temos também a folhagem, que ela vai ter 3 tipos de verdes diferentes. Esse é o primeiro. Repare uma coisa, que existem pontos onde eu provavelmente sei que vai ter folhagem, né? Mas eu nem sequer me preocupo muito com isso, porque é onde está também batendo a luz, né? Por exemplo, vem aqui nesse ponto, né? Eu vejo que às vezes eu deixo mesmo, né? Em branco ali, não tem problema, tá? É onde às vezes eu vou conseguir um foco de luz interessante, né? Tá, agora nós vamos vir com um outro verde, um pouco mais vivo, né? Um pouco mais quente aí. E ele já vai vindo escurecendo aqui. Lembra aquelas partes que eram escuras? Aqui, aqui, aqui e aqui. E se você reparar, a circunferência também está sendo mantida. Veja esta linha aqui, olha. Se não é aquela mesma linha onde nós enxergávamos aonde tinha a nossa sombra lá no desenho. Veja esta linha aqui agora também. E esta outra. E esta daqui. E agora nós vamos vindo finalizando. Você pode perceber que tanto nesse verde um pouco mais claro, quanto nesse verde um pouco mais escuro, eu já fui dando a ideia de folhagem. Já foi meio que batendo ali o pincel, deixando ele um pouco menos aguado, para que eu consiga fazer esse efeito, tá bom? Então quer dizer que eu vou usar 3 cores e eu vou passar uma cor em cima da outra? Sim, em tudo então? Não, existem pontos onde eu deixei ali clarinho, onde eu deixei o meio termo e depois o mais escuro. Vamos olhar o tronco também. Lembra que eu tinha aqui, ó, aquele tronco bem clarinho aqui? Agora, olha só o que foi acontecendo. Ele também foi sendo sombreado, está bem? Agora nós temos aqui um outro exemplo, tá? O que aqui prestem muita atenção, que eu quero que vocês façam isso, tá bom? Eu quero que vocês coloquem uma linha, tá? E isso agora vai ser em todos os desenhos, tá? Todas as pinturas vai ter uma linha que vai dividir o seu desenho e as cores que você utilizou. Eu quero que você observe as cores que você está usando, né? Nós já falamos sobre isso e agora então fica aí mais evidente nesse exercício, tá? Todos os verdes que eu usei, aqui em cima estão as cores que eu usei para fazer as misturas. Então, por exemplo, este verde aqui,
que é um verde inglês, um verde com um amarelo. Então eu peguei o verde, misturei com o amarelo e deu este aqui, que é o meu primeiro ali, ó, né, lá atrás. Depois este daqui, que eu queria ele um pouco mais escuro do que o verde que eu tinha na minha paleta. Eu misturei ele com um pouquinho de azul e ficou esse verde bem legal, que é a segunda camada aqui. Depois teve esse terceiro, que eu fiz ele com uma mistura de vários verdes. Eu misturei tanto este verde que eu já tinha, tanto este outro, quanto um outro que eu tinha na paleta. Eu fui fazendo as misturas, peguei um azul também, coloquei para dar essa cor legal. E depois um outro para fazer uma sombra mais... eu não me contentei só com 3 verdes, eu quis fazer 4. Então, esse que parece um verde oliva, assim, mas eu não tenho certeza se é realmente essa cor. Eu misturei esse verde bandeira com o marrom para dar essa tonalidade. Também para fazer o marrom, o marrom mais claro, eu misturei o marrom normal da paleta com o ocre. Você vai perceber aí na sua paleta, tem um amarelo bem forte, que é provavelmente aí um amarelo cádmio. E depois tem o outro amarelo, que é um amarelo ocre, que é esse quase cor de pele, marrom e tal, né? Bom, vamos lá. E nós temos também o outro marrom que eu usei aqui, que eu achei que o marrom da minha paleta estava muito claro. Então eu queria ele um pouco mais quente e mais escuro. Então eu misturei ele também com o verde, com o vermelho e com o azul, tá bom? Então eu sei disso porque eu demonstrei, que você também possa então demonstrar isso aí no seu exercício. Fica assim então, esse é o exercício da árvore, né? Para que a gente possa fazer uma árvore mais adequada aí com o que a gente está aprendendo, né? É uma árvore bem simples, né? Com o tempo a gente vai conseguindo fazer coisas mais bem elaboradas. Mas faça esse exercício, se você puder, faça mais de uma vez. Mas lembre-se, ainda tem mais coisa para fazer, então vamos pegar aí que próximo vídeo nós vamos fazer alguns animais.